Deus é homem? Não poderia ser mulher? Um ouvinte levanta essa questão. Será que basta se arrepender para se livrar da culpa? Como podemos entender a expressão vida eterna usada nos evangelhos? Somente os obstáculos podem nos mostrar de que somos capazes. O esquecimento de vidas anteriores é fundamental para se começar tudo de novo. Maria Madalena é o personagem central do novo romance do Clube do Livro. Jovens espíritas dessa região do estado se reúnem no final de semana em Garça. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Acesse. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e de reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E pelo WhatsApp, 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro, que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão nos ouvindo. Nada é por acaso, é um romance do Espírito Lúcio, ditado a médium Zíbia Gasparetto. O livro conta a história de Marina, uma jovem de ótima índole, que por ambição acaba aceitando uma proposta que fugia totalmente de seus conceitos. Isso vai mudar toda a sua vida, mas com o tempo ela acaba percebendo que nada é por acaso. Trata-se de uma publicação da editora Vida e Consciência. Ganhou o livro da vez passada o nosso ouvinte Antônio Lourenço, lá da cidade de Galha. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares da Vivo: 997-512397 e o da TIM 981-792405 até o meio-dia. E concorra a um exemplar do livro Nada é por Acaso. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou qualquer momento. Use o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição de número 2025 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. Hoje está ali o Benedito Henrique, que é responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje é de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides, então ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Uma questão que preocupa aqueles que resistem à ideia da reencarnação é a do esquecimento do passado. Se tivéssemos uma vida anterior, costumam questionar por que não lembramos.
Acontece que é justamente no esquecimento que está o principal instrumento da reencarnação. Haveria sérios inconvenientes em começar uma vida trazendo problemas de outras vidas de forma direta e consciente. E isso é perfeitamente explicável por causa de nossas limitações e condicionamentos emocionais. Um recente estudo realizado pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular e pela Universidade Pablo Olavide em Sevilha, na Espanha, conseguiu identificar um caminho pelo qual o cérebro humano busca apagar memórias inconvenientes. O objetivo desse trabalho, que nada tem a ver com reencarnação, é justamente o de ajudar os pacientes a se livrarem de transtornos causados por lembranças desagradáveis ou perturbadoras desta vida, como, por exemplo, uma grande ofensa recebida, uma frustração, um grave acidente ou enfermidade sofrida. Fatos desagradáveis como esses são os que mais nos impressionam a mente e os que mais contribuem para os nossos transtornos emocionais. E veja, caro ouvinte, que estamos falando apenas de memórias desta mesma vida, desta mesma encarnação, e não de outra. A verdade é que o esquecimento é um mecanismo imprescindível para a nossa saúde mental. Imagine se você, que já tem 40, 50, 60 ou 70 anos, se lembrasse de tudo o que lhe aconteceu desde a infância. A carga emocional que adviria das lembranças de fatos desagradáveis seria tão pesada e dolorida que você não suportaria conviver nem mais um minuto consigo mesmo. É por isso que esquecemos. Nossa memória tem um caráter seletivo. À medida que você vai vivendo as diversas situações do dia a dia, a memória vai arquivando essas informações que com o tempo descem para o inconsciente, ou seja, para aquela instância da mente a que você não tem acesso. O esquecimento, portanto, funciona como um apagador que vem tirando da memória consciente o imprestável ou aquilo que pode incomodar. Bendito esquecimento! Hoje existem terapias próprias para fazer com que determinados pacientes deletem da memória lembranças que estão lhe causando perturbação e influindo negativamente no seu dia a dia. É por isso que quando tentamos recordar o passado, colhemos muito pouco daquilo que realmente vivenciamos. O próprio cérebro se encarrega de deletar o que não interessa. Não temos mais acesso à maior parte dos fatos da nossa vida. Permanecem em nível de consciência apenas e tão somente aqueles poucos que mais nos impressionaram ou que foram mais marcantes. Logo, seria muita pretensão querer penetrar em vidas anteriores, onde certamente os problemas ainda foram mais intrincados do que os de hoje. Como a reencarnação é um mecanismo natural do processo evolutivo, a sua função é fazer com que o espírito inicie cada vida como se nunca tivesse vivido antes, a fim de não ser atingido por recordações inconvenientes que podem pôr a perder tentativas de reconciliação com adversários do passado e consigo mesmo, tanto quanto a restauração de suas próprias forças morais para vencer obstáculos que não conseguiu vencer antes. É por isso que os benfeitores espirituais sempre afirmam que o esquecimento é uma bênção, pois faz parte do mecanismo da misericórdia divina em nosso favor. De uma maneira geral, sabemos que se deter no passado é aumentar a carga de problemas que só servem para transtornar a nossa mente. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, sua participação é de grande proveito para todos nós. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. E a primeira questão de hoje é do nosso ouvinte Anderson Lima. O Anderson pergunta o seguinte: quando a gente se arrepende de um erro que cometeu e nunca mais vem a cometer esse mesmo erro, mas ao contrário procuramos corrigir esse defeito, essa mudança já não é suficiente para merecer o perdão de Deus? Anderson, a lei de Deus é perfeita e, assim sendo,
Ela abarca cada um de nossos atos de uma forma plena, considerando-o de todos os ângulos possíveis. E isso já não acontece com a lei humana. Vamos dar um exemplo. Um homem agride violentamente outro homem e é flagrado pela lei. Indiciado, julgado à justiça, o condena e com uma pena que ele acabe cumprindo. Independente da pena sofrida, a vítima resolve processá-lo judicialmente e ele terá que pagar uma soma em dinheiro pelo prejuízo causado. Vamos supor que o autor do delito realmente cumpra a pena que lhe foi imposta e pague a indenização que a lei estabeleceu. Diante disso, ele fica quite com a lei humana e não tem mais o que pagar. No entanto, o homem que foi vítima da agressão, apesar da aplicação da justiça humana, permanece odiando seu agressor. Mesmo depois da morte, ele leva esse ódio consigo, pois não consegue esquecer o mal que o adversário lhe causou por causa da dor moral que atormenta sua alma. Mais cedo ou mais tarde, ele resolve vingar-se ou fazer justiça com as próprias mãos. Nesse caso, Anderson, embora tudo tenha se resolvido à luz da justiça humana, com o cumprimento da pena e o pagamento da indenização, ainda restou muita coisa para ser resolvida ante a justiça divina. Isso quer dizer que no campo do sentimento, o caso não ficou resolvido. Ainda há algo a fazer para que ocorra a chamada reconciliação entre adversários. Foi por isso que Jesus recomendou que nos reconciliássemos com o nosso desafeto enquanto estávamos a caminho com ele. Assim, é possível que o agressor venha a se arrepender do que fez, mas, ao que tudo indica, ele não resolveu o principal da questão. Não se reconciliou com aquele quem ofendeu e não recebeu o seu perdão. Portanto, Anderson, em doutrina espírita aprendemos que a solução definitiva de um problema dessa ordem requer não só o arrependimento, mas também a reparação e, por último, a reconciliação que necessariamente deverá ocorrer um dia. E no exemplo citado, embora tivesse havido uma tentativa de reparação material com o pagamento da indenização, a maior das reparações não é a reparação dos prejuízos materiais, mas é a reparação moral, que é bem mais complicada. A vítima tornou-se um inimigo ameaçador e o agressor passou a ser perseguido pelo seu ódio. A reparação e a reconciliação vêm depois do arrependimento. Ela serve para reaproximar agressor e vítima em termos de sentimento. Se isso não for possível numa existência e o ofendido relutante desencarnar antes do ofensor, ele poderá vir a obsediá-lo na tentativa de prejudicá-lo, simplesmente porque se sente ferido em seu orgulho e não aceita perdoá-lo. Se mais essa tentativa ainda não der certo, vítima e réu ainda poderão se encontrar numa próxima encarnação, muitas vezes dentro da mesma família, como pai e filho, por exemplo, a fim de, esquecendo o passado, tenham chance de refazer suas relações. O principal, portanto, não é tanto o aspecto material, mas o espiritual. É aqui que entram as duas questões, a da culpa do agressor e a da mágoa do agredido. Talvez o fato de se encontrarem numa situação de conflito possa ajudá-los a se reencontrarem consigo mesmos e um com o outro, procurando desfazer a contenda para que ela se transforme em reconciliação e aceitação fraterna. Logo, embora o arrependimento seja importante, ele não basta por si só. Sem a reparação moral, na verdade, o problema não fica definitivamente resolvido. Atenção, ouvinte! Você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares 997-512397 da Vivo, ou então 981-792405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe!
Vamos para a próxima questão de hoje. Lendo a Bíblia, afirma um ouvinte, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que Deus é um homem e não uma mulher. Ele trata as mulheres com preconceito desde a criação, a Eva é inferior a Adão, e os pecados que as mulheres cometem são sempre piores e elas recebem castigos maiores. A mulher adúltera era apedrejada. Jesus foi contra isso está no Evangelho, mas do homem adúltero ninguém se lembrou. Ficou por isso mesmo. Pergunto, se Deus fosse mulher, não seria melhor para as mulheres e pior para os homens? Questão bem pensada. Esta preocupação que envolve a existência e natureza de Deus nunca era levantada porque a religião nunca permitia. Mas ela tem crescido ultimamente, favorecendo a expansão do ateísmo, porque as pessoas que usam da fé raciocinada, como os novos tempos exigem, não podem aceitar o modelo de Deus do mundo antigo. Nesse sentido, caro ouvinte, precisamos reformular a antiga ideia de Deus e adequá-la ao pensamento moderno, quando a fé não pode mais prosseguir sem o uso da razão. À medida que o homem cresce em inteligência, Deus cresce em sua concepção. Este é o papel do Espiritismo. Allan Kardec afirma que entre as tribos e nações mais antigas do mundo nunca houve um povo ateu. As primeiras manifestações de religiosidade se deveram à ideia da vida depois da morte, e isso veio acontecendo desde os tempos primitivos, há centenas de milhares de anos. As primeiras ideias que levaram à concepção de Deus surgiram justamente da crença na sobrevivência da alma. De início, os espíritos dos mortos se transformavam em protetores e depois em deuses. Portanto, os deuses da antiguidade eram entidades espirituais que já teriam vivido na Terra e agora podiam manifestar sua imortalidade na condição de espíritos que podiam conhecer a morte. Nos povos antigos, esses deuses surgiram primeiramente no âmbito da família, depois da tribo, depois das cidades e das nações, passando de deuses familiares ou particulares para deuses nacionais. Nessa época, havia deuses e deusas, espíritos de homens e mulheres, adorados e venerados. Mas como nas sociedades antigas predominavam a força masculina, ou seja, o comando e a decisão de tudo eram conferidos ao homem, prevaleceram sem dúvida o elemento masculino, de forma que os deuses maiores, mais poderosos, eram sempre homens. Era a realidade da época, pois as sociedades patriarcais, ou seja, aquelas que eram comandadas por homens, prevaleceram. A história do povo hebreu ou judeu começa justamente com a figura de Abraão, cuja tribo era orientada por um deus chamado Yahvé. Dessa tribo surgiu uma nação e esse deus se transformou num deus nacional que se arvorou como único e verdadeiro e passou a comandar seu povo através de leis, ordens e mandamentos. Logo, a origem da ideia de um Deus homem surge necessariamente da predominância do poder masculino da sociedade antiga. Jesus deu continuidade a essa ideia. No seu tempo e de acordo com a tradição, a crença e os costumes de seu povo, Deus precisava ser homem, do contrário não seria reconhecido. A diferença entre Jesus e Moisés, no entanto, é que no tempo de Moisés, Deus era concebido como um rei, e nos ensinos de Jesus, 1300 anos depois, ele passava a ser visto como um pai, uma figura bem mais próxima do homem, qualquer que fosse sua condição social. E de lá para cá, ou seja, do tempo de Jesus ao nosso tempo, Deus continuou sendo concebido como um homem em razão das características machistas da sociedade. Como podemos perceber, até nisso a mulher leva desvantagem em relação ao homem. No entanto, segundo o Espiritismo, isso acontece porque não temos como fazer uma ideia mais perfeita de Deus, pois para concebê-lo, na estreiteza de nossa inteligência, não conseguimos imaginá-lo diferente de um ser humano e, portanto, ainda
precisamos lhe atribuir um sexo. É o Deus antropomórfico, cuja ideia nasceu nos textos do Gênesis bíblico, quando diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na concepção espírita, porém, apesar de nos sentirmos profundamente arraigados à concepção de um Deus homem, para darmos uma noção mais ampla e mais profunda da divindade, dizemos apenas que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Logo, de fato, de ainda atribuirmos a Deus a concepção de homem, sexo masculino, portanto, provém da antiguidade mais remota. Mas se formos estudar mais a fundo o que podemos conceber como natureza divina, perceberemos que não pode existir sexo em Deus, pois o sexo é uma característica da condição humana, pois provém de sua natureza animal. Por esta linha de pensamento, não é difícil concluir que não foi bem o homem que foi criado à semelhança de Deus, mas bem o contrário. Foi o homem que concebeu Deus à sua semelhança, até para justificar o seu poder. E a do ouvinte Roberto Silva, a seguinte colocação. Na Bíblia e nas diversas orações da Igreja, a gente encontra muito a expressão vida eterna. Aprendi que vida eterna é a vida que vem depois da morte, tanto no céu como no inferno, porque a eternidade vem depois desta vida. É isso mesmo? Parece que os espíritas não costumam usar essa expressão. Por quê? As palavras e as expressões, Roberto, que aparecem na Bíblia, são traduções dos termos ou expressões que se usavam antigamente no seio de um povo, mas elas estão sujeitas a interpretações e muitas vezes, com o tempo, acabam perdendo o sentido original. Por isso, quando lemos esses textos, precisamos primeiramente compreender o sentido mais amplo da mensagem de Jesus, ou seja, qual a finalidade de seus ensinos. A partir daí, podemos interpretar com mais justeza o sentido de palavras e expressões que lhe foram atribuídas. Ao que tudo indica, conforme o momento que Jesus teria utilizado esta expressão, podemos dar-lhe dois principais sentidos. O primeiro sentido é que vida eterna significa a vida do espírito, que é diferente da vida do corpo. A vida do corpo é curta, passageira e limitada. A vida do espírito é longa, definitiva e ilimitada. Logo, vida eterna é a vida do espírito. É evidente que o espírito não surge depois da morte do corpo, Roberto. Ele já existe antes, juntamente com o corpo. O que ocorre com a morte é a sua separação do corpo para entrar numa dimensão em que só o espírito existe. Podemos dizer, portanto, que depois da vida terrena, o espírito entra para a vida eterna, mas só como espírito. A palavra eterno, no entanto, no seu sentido estrito, quer dizer o que não tem começo nem fim, enquanto que eternidade quer dizer além do tempo, fora do tempo. Nesse sentido amplo, portanto, só Deus é eterno e, portanto, só Ele pode viver na eternidade. Nós, que somos suas criaturas limitadas e imperfeitas, tivemos um início e, portanto, realmente não somos eternos. Somos apenas imortais no sentido estrito da palavra. Um segundo sentido se dá a essa expressão vida eterna, é de vida feliz, felicidade ou de bem-aventurança. Foi nesse sentido que um homem procurou Jesus para lhe perguntar o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus lhe disse que deveria cumprir os mandamentos e, após questionar o homem que mandamentos cumpria, disse-lhe que vendesse todos os seus bens que possuía, desse dinheiro aos pobres e depois o seguisse. Com certeza, Jesus se referia ao desapego total dos bens terrenos e ao apego total ao sentimento de amor pelo próximo. Em seguida, disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso quer dizer que o apego aos bens passageiros deste mundo acaba por nos prender demasiadamente a eles. Isso seria obstáculo natural à vida do espírito, que, se ficar apegado à matéria, não conseguirá ser feliz no mundo espiritual.
Para concluir, podemos afirmar que a expressão vida eterna pode ser entendida em dois sentidos. Primeiro, como vida do espírito, vida no mundo espiritual. Em segundo lugar, como felicidade, vida com Deus, vida feliz. Como consideramos que o destino do espírito é para a felicidade, porque foi para isso que fomos todos criados, essa condição de felicidade plena não se dá aqui na Terra, e muito menos em apenas uma encarnação, mas vai sendo conquistada ao longo do tempo, mediante a jornada espiritual de cada um de nós. E atenção ouvinte, ainda dá tempo de você telefonar aqui para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à sua disposição aí são os seguintes: telefone fixo aqui da Unirádio, 34710700. E os celulares, tem um da operadora Vivo, 997512397, e um da operadora TIM, 981792405. E ainda tem o WhatsApp, com o número da operadora Vivo, que é o 997512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, expectativa para o novo ano. Conta-se que Niccolò Paganini, destacado violinista italiano do século XIX, certo dia foi dar um recital para uma grande plateia. Diante do público ansioso por sua apresentação, ali estava Paganini, ao lado da orquestra que deveria acompanhá-lo. Quando a melodia de Paganini ecoou pelas galerias do teatro com suas notas harmoniosas, todos ficaram extasiados, antevendo um grande espetáculo. Mas, de repente, um som estridente se ouviu. Era uma corda do violino que se quebrara. Uma exclamação geral tomou conta da plateia. A orquestra imediatamente parou. Mas Paganini não parou. Esforçou-se por suprir a corda quebrada e continuou tocando. A orquestra recomeçou. Minutos depois, quando o problema parecia superado, outro estalo e outra corda quebrou, para surpresa e exclamação geral. A orquestra parou, mas Paganini não parou. Esforçou-se mais ainda e conseguiu dar prosseguimento à sua execução. A orquestra voltou a tocar e o público já estava delirando diante da destreza do violinista. Mas, subitamente, uma terceira corda explodiu. Novamente, a orquestra parou, mas Paganini, contorcendo-se para produzir a melodia com uma corda apenas, continuou e foi até o final da peça, arrancando uma estrondosa ovação do público. Quando um jornalista se aproximou e quis ouvir o músico sobre o ocorrido, Paganini respondeu: "Foi mal e foi bom ao mesmo tempo. Levei 3 grandes sustos, mas se isso não tivesse acontecido, eu jamais saberia do que sou capaz." Por esse e por outros feitos extraordinários, Paganini virou um mito e ficou conhecido como violonista do diabo. Recomeçar é lema da natureza. Emmanuel fala que a água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte.
torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Os fenômenos da natureza obedecem a ciclos. Ciclo é um movimento contínuo ou modo contínuo que sempre começa onde acaba, como uma roda que gira. A cada volta que dá, sempre está começando. Assim é o dia que passa e termina, para dar lugar a outro dia que repete o mesmo movimento e assim por diante. Assim a semana, o mês e o ano. Depois de dezembro, sempre vem um novo janeiro. Assim como os anos, a água, as estações, a vida do espírito também obedece a ciclos e através deles o espírito percorre o caminho das reencarnações, indo e voltando, encarnando e desencarnando para reencarnar em seguida. A vida é assim, feita de ciclos. Cada existência na Terra também tem um ciclo de experiências na longa caminhada do espírito. É bem possível que os problemas que estamos enfrentando hoje sejam a continuidade dos problemas que já sofremos no passado, apenas em nova edição ou em nova oportunidade. Hoje, seguramente, reunimos melhores condições. Logo, o que não conseguimos numa existência, podemos conseguir em outra. É assim que a vida caminha, esperando que a encaremos com seriedade, porque nosso único poder é sobre nós mesmos, sobre mais nada, sobre mais ninguém. Por isso, se não podemos conosco mesmos, não podemos nada. Desse modo, esses ciclos se repetem, mas de modo diferente em cada volta que dá, esperando por nossa transformação. Assim, Emmanuel nos encoraja a não desanimarmos diante das dificuldades e dos desafios. No passado, tivemos problemas e obstáculos maiores, e mais que isso, no passado não éramos tão bons como somos hoje, por causa da lei da evolução. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também você pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegamos ao momento da leitura, aqui com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Nós já comentamos neste programa que não deve haver uma figura tão discutida e ao mesmo tempo tão venerada em todo o mundo quanto a de Jesus de Nazaré, mas conhecido como Jesus Cristo. É que as notícias que nos chegam sobre Jesus vieram através dos evangelhos, textos escritos por seus seguidores e que por muitos séculos só interessaram aos religiosos. Daí a interpretação religiosa que se deu à vida de Jesus. Interpretação essa que hoje se confronta com uma série de informações levantadas por pesquisadores de várias áreas de estudo. Além dessas duas fontes informativas, a dos evangelhos e a das pesquisas, temos ainda várias interpretações que vieram através de escritores espíritas e médiuns. A obra que o Clube do Livro Espírita de Garça está distribuindo neste mês é justamente sobre uma das figuras mais controvertidas dos evangelhos, Maria Madalena, a Maria de Magdala, que teria integrado o grupo de discípulos de Jesus. O título do romance deste mês é Maria Madalena e o Romano, a história de um legionário que conheceu Maria Madalena, autoria de Marco Antônio Vieira
e que foi lançado agora no final de 2017. Esse livro está dividido em duas partes. A primeira parte relata a participação do soldado romano Aeros Varus, despontando como um futuro brilhante na sua carreira militar dentro das tropas romanas, inclusive como perseguidor dos cristãos. Premido pela dor, no entanto, ele se vê obrigado a mudar totalmente o rumo de sua vida. A segunda parte resgata a história de Maria Madalena com base nas informações bíblicas lidas e interpretadas à luz da doutrina espírita, particularmente no que se refere à participação de Madalena na vivência e na divulgação dos evangelhos. Nessa obra, o autor dá especial destaque, na última parte do livro, à importância da atuação de Jesus como defensor dos direitos da mulher. Prezado ouvinte, você que ainda não é associado do Clube do Livro, pode receber essa obra em sua casa por apenas R$ 17,00, metade do preço de tabela que você paga apenas quando recebe o livro em sua casa. É o que o clube faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio todos os meses um livro novo, sempre um lançamento. Participe do nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso Clube do Livro, vocês podem ligar com falar com o Daniel, 98127 7775, repetindo, 98127 7775. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana. Muito obrigado pela sua atenção. Atividades do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos mais urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Damasco, teremos palestra sobre o tema Espiritismo e Crises Existenciais, com José Benevides Cavalcante. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionário da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei e o estudo sistematizado de Espiritismo para adultos voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos devido ao período de férias escolares. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Deverá acontecer nos próximos 26 e 27 de janeiro, sábado e domingo, nas instalações da ETEC, Monsenhor Antônio Magliano, a segunda reunião prévia preparatória de jovens espíritas desta região do Estado, com vistas à realização da 53ª Comenoesp, confraternização de mocidades espíritas da região noroeste do Estado de São Paulo, que acontecerá neste ano na cidade de Bauru. O CFA, que completa 73 anos e comemora aniversário com mais uma palestra amanhã. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli está comemorando 73 anos de atividades. E a comemoração prossegue amanhã às 20 horas na sede do centro, lá na Vila Araceli, com palestras sobre o tema livre a ser proferida pelo expositor Tato Save, de Bauru, para a qual a diretoria do centro pede o comparecimento do público. Atenção, ouvinte! Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash 5 minutos com você, às 8h10 da manhã. Com Luiz Armando de Freitas Ferreira, com rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem,
analisando interessantes cartas psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 às 20 horas, menos na quinta-feira. E como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos. Estamos em pleno janeiro, fazendo nossas reflexões e projeções para o restante do ano. Mas que tal fazermos algo maior, pensando no futuro mais distante? Se você se interessar por essa proposta, venha nos visitar em nossa biblioteca. E entre tantos livros, nossa sugestão de hoje é Reconstruindo Emoções, de Iraci Campos Noronha, pelo espírito de Nice da Silveira, prefaciado pelo espírito de Joana de Ângeles, editado por Consciência Editora. Reconstruindo Emoções propõe ao leitor uma análise de comportamentos, sentimentos e emoções que levam a transtornos de ordem física, psíquica e espiritual. A cada capítulo, temas como dor emocional, agressividade psicoemocional, relacionamentos, dependências afetivas e depressão são apresentados com a proposta de explicar sintomas, reações e como se dá a relação com outras pessoas no âmbito familiar ou fora dele. A obra convida o leitor a colocar uma lente de aumento, capacitando a identificação de si mesmo e oferecendo técnicas e exercícios como suporte terapêutico para a reconstrução daquele comportamento, sentimento ou emoção. É também um livro para aqueles que veem o ser humano muito além do que aparenta, com suas dores, mas também com suas potências e desejam auxiliar o outro no processo de autoconhecimento. Luiz Mário Medeiros Duarte, neurologista e psiquiatra, coloca que esse livro nasceu de um encontro feliz de duas almas laboriosas, a insigne psiquiatra Nice da Silveira e a médium Iraci Campos Noronha. Um convite surpreendente para Iraci, que jamais imaginara servir a Jesus desta forma, sobretudo por não pertencer ao mundo da medicina e desconhecer quase por completo as complexidades dos conceitos científicos da neuropsiquiatria. Já Sérgio Luiz da Silva Lopes, psiquiatra, escritor e fundador da Associação Médico Espírita de Pelotas do Rio Grande do Sul, também faz uma observação. É um livro lindo e instigante, que vale ser absorvido com sensibilidade e gratidão, a fim de que as sintonias que nos acenam da espiritualidade superior possam, gradativamente, colocar-nos mais definitivamente as fibras da alma e, finalmente, nos reconhecermos melhores. Então, te esperamos, pois sempre é tempo de reconstruirmos nossas emoções, edificando um futuro melhor. Até a semana próxima. Atenção, ouvinte! Ouça todos os sábados pela Unirádio o programa Flash 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, das 8 às 10 da manhã, 8 e 10 da manhã, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia. E no domingo, às 14 horas, portanto, o programa História de uma Mensagem, também pela Unirádio, com apresentação e análise de cartas de entes queridos, psicografadas pelo médium Chico Xavier. Bem, passamos agora então ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição, o livro Nada é por Acaso, recebido pela médium Zíbia Gaspareto. E hoje quem ganha o livro é a nossa ouvinte Elisete de Moraes Leão, que mora lá na rua Oswaldo Moretti, 31. Parabéns, Elisete, você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo,
participando desse momento de paz e reflexão. Tenham todos uma boa semana, muita saúde e paz. Vamos então encerrar nossa edição com a mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.